Hoje já é a quarta vez que a gente vem nesse evento. A gente teve até umas outras oportunidades que a gente utilizou o espaço aqui da CPA para fazer alguns almoços e conversar, que não era o menu POA, mas é o quarto menu POA, que a gente pretende, na verdade, ser agora bastante informal. Aproveitar que a gente combinou com o presidente que solicitasse perguntas, né, aos associados. Então já tem algumas perguntas, o próprio presidente vai me entrevistar depois. Então a ideia é ser bastante informal, não ser objetivo em fazer uma narrativa de como era mais ou menos a cidade há 3, 4 anos atrás, quais são os caminhos que a gente escolheu, qual é a situação hoje e o que a gente espera transformar nisso, né? Mas vai ser uma apresentação, a gente já fez várias apresentações com muitos números, com muitos dados. Se alguém quiser aqui, a assessoria tem todas as estatísticas e números para apresentar. A ideia é que seja mais conceitual, né? E mais, enfim, uma troca de visão macro de futuro de cidade. Como é que é a cidade há 3 anos atrás, prefeito? Acho que a cidade tinha algumas dificuldades, né, a serem superadas. Uma das mais marcantes era uma dificuldade financeira que vinha de 20 anos, que não conseguia estruturar, fazer reformas estruturais para ter uma despesa que coubesse dentro das suas receitas. Então, quando a gente assumiu, a gente tinha 390 milhões do exercício de 2016. Veja bem, uma cidade que tem 7 bi de faturamento, 3 bi e meio é de pessoal, 390 milhões é um valor elevado, né? Do exercício anterior. Nós não estamos falando aqui de financiamentos a pagar, nós estamos falando do exercício, despesas do exercício de 2016, né? Que deveriam ser pagas pelos próximos exercícios. Então, esse era um cenário difícil, um cenário de não poder ter financiamento. A gente teve no primeiro ano uma frustração muito grande, um financiamento para educação que não foi ofertado, que a gente não conseguiu viabilizar. Né? Então, na parte financeira, era isso. Na educação, muitas dificuldades no aprendizado dos alunos. Né? Na saúde, também muitas dificuldades de fazer um atendimento à altura, com um histórico de leitos fechando e hospitais fechando na cidade de Porto Alegre. E na segurança também, uma certa, não sei se dicotomia ou dificuldade do governo municipal entender o seu papel na segurança pública e qual era as suas atividades que poderiam colaborar, e ele acabava negando, então, uma contribuição na área de segurança pública. Na infraestrutura, uma falta de investimentos em infraestrutura e uma dificuldade com aqueles investimentos sendo realizados, e que ainda se tem hoje ainda uma grande dificuldade, que são nas obras da Copa, né? Que se tem aí todos os meses aí, volta à pauta, obras que iniciaram lá, tiveram a contratação em 2012, nós estamos em 2019. Então, essa era, enfim, alguns dos cenários, sem descaracterizar ou desconsiderar. Uma das coisas que eu acho positiva, que foi uma visão de orla, né, de financiamentos que foram tomados para serem investidos na orla e elaboração do projeto, com todas as críticas que eventuais são características da cidade, né, fazerem acima da média, mais concreto ou menos concreto. É um projeto muito bonito e que viabilizou aí que se quebrasse paradigmas em relação à orla. E então acho que isso foi bastante positivo. Essa questão das obras da Copa, tem uma notícia aí de hoje de que o município perdeu então recurso para a criação da cidade de a gente teve aqui, Porto Alegre foi o município, a capital, o município que teve o maior volume de recursos que em tese foram liberados para as obras da Copa de 2014. Então foram anunciados em 2012 um volume aqui maior que todas as outras cidades. Imagino eu que na boa intenção do gestor, nós tivemos aí alguns projetos que foram doados, e esses projetos tiveram muitos problemas de execução, né, ao longo desses anos. Então, uma boa parte desses recursos, como a questão da Plínio, por exemplo, a gente vai abrir mão, a gente não vai fazer ali a Plínio, né? E alguns outros projetos, a gente teve a obrigação, né, a obrigação técnica de que fossem revistos.
essa questão da Severo, embora não sejam detalhes técnicos do Gazenta ali, mas a gente teve o problema do talude que rompeu e a responsabilidade de quem queria recompor isso, de quem doou os projetos, da prefeitura que aprovou os projetos ou da empresa que fez a obra e alega que os projetos estavam equivocados, né? E esse foi um debate jurídico aí que perdurou. Me corrija aqui, Gazeta, se eu tiver aqui um equívoco. Esse é um dos exemplos, né? O exemplo mais simbólico, talvez, ainda que a Severo, seja a questão ali da Ceará, né? Onde a gente está aguardando ainda a finalização de uma casa de bombas adequada para um local que tem o lençol freático a 6 metros de profundidade e a obra tem mais de 10 metros, quase 15. Então, enfim, a gente está indo a Brasília, a equipe técnica principalmente, sempre fazendo uma revisitação dos projetos, dos financiamentos e dos contratos, né? Eu diria que a cada 3 meses a gente tem uma revisão, uma reorganização disso, junto com a Caixa e junto com os ministérios. A ideia, evidentemente, da Caixa, mas principalmente dos ministérios, porque eles puderem, de alguma forma, economizarem ou limparem a sua carteira e redirecionarem para obras novas, é interessante. Então, isso é uma constante e uma revisão. A gente vai tentar reorganizar o recurso. A gente tem ali projetos inacabados que faltam 40 metros, é isso, Gazen? 30 metros para a conclusão. Se o projeto fosse executado, ainda faltaria uma parte da obra. Então, vamos tentar redirecionar recursos ali para que, quando for entregue, sejam obras completas, né? Com projetos completos. Não, na verdade, a equipe está indo para lá hoje, amanhã, para conversar com o Ministério e com a Caixa, né? Não tem assim, um prazo que me pareça legal disso. E a questão dos moradores de rua? Essa é uma questão que foi tratada tecnicamente, continua sendo tratada tecnicamente. A gente até tinha previsto, o secretário Christian, de fazer uma apresentação específica sobre isso, não hoje, claro, mas numa pauta de prestação de contas, para a gente demonstrar o programa, como é que está avançando, né? Aquela campanha da locação de casa. Na verdade, a campanha, a maior dificuldade é a gente achar, né, imóveis que os proprietários aceitem isso e que a gente possa avançar. A gente vai ter uma ampliação do valor para R$800 por pessoa em situação de rua, do aluguel mensal, para a gente poder ampliar o programa, que está avançando, mas tem algumas questões burocráticas. Isso não chega nem a ser uma questão burocrática, é uma questão de mercado, né? A gente tem dificuldade de encontrar proprietários de imóveis que aceitem locar seus imóveis nesse formato para essas pessoas. Esse é um dos entraves. O outro entrave é, evidentemente, a gente buscar pessoas que tenham essa vocação e essa intenção. E o terceiro entrave é buscar uma atividade que seja compatível com as características dessas pessoas, uma atividade laboral, para que eles consigam permanecer nessa atividade laboral e adquirir a sua independência, que é o objetivo. Pelo menos tentamos direcionar o trabalho na área social para buscar não a manutenção das pessoas, mas sim a busca da independência dessas pessoas, né? Que elas possam ter o seu livre-arbítrio do seu futuro. Tem um percentual já de casas locadas? Puxa vida, eu não tenho, desculpa, eu não tenho esse número aqui, mas acho que a assessoria pode buscar aí dados, se for o caso. A equipe vai a Brasília para falar com o Ministério. Qual o Ministério? É a Caixa e o Ministério? A Caixa e o Ministério do Desenvolvimento Regional, né? Que é onde faz as liberações, não, etc. Eu acho que era uma parte dele é o antigo Ministério das Cidades, né? O prefeito sempre falou sobre a questão do CAIS, já tem os projetos, a finalização aconteceu no primeiro trecho, vai acontecer nos outros dois, perdão, na hora. Eu estou pensando que no CAIS, que é um outro projeto, que embora não tenha relação direta com a prefeitura, esse contrato havia sido firmado com o governo do estado, tem relação com a prefeitura, porque é um dos principais pontos da cidade, que está fechado há muito tempo, né? E já completamos 10 anos assim do contrato, nada avançou, tanto que o governo optou por desfazer, né, romper com esse contrato. Qual é a posição da prefeitura? A prefeitura tem dialogado com o governo do estado ou com o próprio consórcio? Tem algum posicionamento? No primeiro ano de governo, a gente deu a licença ambiental, né? Então possibilitou que os investimentos acontecessem depois de muito tempo.
foi dado até início das obras pelo governo após essa licença. Então a prefeitura fez o papel dela, né? A parte dela no nosso primeiro ano de governo, porque nós era e é prioridade, né? A orla como um todo e muito especialmente essa que é no centro, uma região aqui que precisa realmente ser revitalizada. O governo estadual, embasado nesses dados que tu acabaste de relatar, já faz quase 10 anos, né, dessa assinatura, entende que não há mais a possibilidade de buscar investidores para um espaço de tempo curto para fazer investimentos nesse local, né, e que não vão ter o retorno financeiro. Então, que a atual empresa gestora, o fundo, não tem os recursos necessários e que houve uma quebra de contrato. Então, em cima desses dados, dessas informações ou desses conceitos, o governo federal entendeu que haveria de rescindir o contrato e buscar um novo formato. Nós entendemos, do ponto de vista técnico, que o novo formato, que a gente imagina que o governo federal, que o governo estadual, repito, né, imaginamos que o governo estadual esteja se direcionando, que é a alienação, a venda de um percentual pequeno do CAIS para que o restante todo tenha investimentos privados e aí então o governo venha a gerir isso, né, com a estrutura já pronta, seja uma melhor opção, que dê mais segurança jurídica para investidores e segurança econômica de retorno e também um melhor retorno para a nossa cidade. Mas isso está judicializado agora e nos resta aguardar que essa questão seja resolvida no judiciário ou que tenha um acordo entre as partes. A prefeitura foi chamada a participar de forma informal, né, para falar das questões burocráticas de EVU, de licenciamento, enfim, de perspectivas ali, mas nada judicial, eu imagino. E o centro de eventos vai sair? Sai centro de eventos. O prefeito foi garantir os 60 milhões lá. O centro de eventos, ele está no orçamento, vou usar uma palavra entre aspas aqui, garantido, né, desde 2013. Quando a gente chegou aqui em 2017, não tinha imóvel, faltava a prefeitura apresentar um imóvel, para que isso fosse feito. Então, a gente buscou um imóvel com a parceria do Esporte Clube Internacional, um imóvel que tinha inclusive pré-licenciamento ambiental, e apresentamos o imóvel com matrícula em nome do município, com pré-licenciamento absolutamente livre para que pudesse, enfim, conseguir os recursos, né? Isso já, um desenrolar, já era final. Iniciamos o processo de diálogo, o Sinda fez contratou uma consultoria para que não fosse um projeto idiosincrático ou um projeto político, mas que sim um projeto que houvesse viabilidade, uma consultoria com valor elevado. Eu até não me lembro de qual era a consultoria. KPMG? E ficou lá verificado pela consultoria que há uma perspectiva econômica de viabilidade de um centro de eventos na cidade de Porto Alegre, muito especialmente pelo local escolhido, né? E a gente então, conversando com as entidades envolvidas aqui, de várias reuniões, inclusive que o presidente Paulo participou, a gente encaminhou a licitação para fazer o projeto básico. Essa licitação está pronta, resta a ordem de início e nós estamos desde 2018, então, 2019 na verdade, eu acho, aguardando a liberação. No final do governo Temer, era o final do governo Temer, né, com as dificuldades financeiras e políticas, e no início do governo Bolsonaro, era o início do governo Bolsonaro com as dificuldades políticas e financeiras de buscar quem é que realmente poderia liberar. Tinha a questão da reforma previdenciária, né, alguns recursos sendo segurados. A gente então chegou no momento que a gente precisa tomar uma definição do que a gente vai fazer e a gente buscou então o ministro Onyx e teve a oportunidade de conversar com o ministro, que enquanto na Casa Civil, conversando com o Ministério do Turismo, garantiu que iria buscar um volume de recursos suficiente para liberar agora, que pudesse garantir o início, né, a contratação do projeto e o início do projeto e da obra, para que a gente não perdesse os recursos totais, né? Porque projetos ficam muito tempo, então a gente cancelou todo o projeto aquele, que estava desde 2013, reapresentamos um novo projeto, que já tem autorização do Ministério da Fazenda, do Turismo, e agora a gente aguarda aí que seja de alguma forma este valor, né, uma parte, 5, 10, 15 milhões, seja direcionado para o novo projeto, para o centro de eventos, para que garanta o início e aí possa garantir então o término, né, e a busca de novos recursos. Esse ano aí?
A ideia era que acontecesse no primeiro semestre, agora aconteceram algumas trocas do governo federal, após essas reuniões com o ministro, e a gente está aguardando aqui um novo momento para fazer esse contato. O ministro também acho que toma posse hoje, né, no novo ministério, para verificar qual é o novo encaminhamento, qual é a nova situação. Prefeito, Mas para nós, a prefeitura, realmente é importante que a gente não delongue isso. A gente tem a expectativa que o governo federal tenha a sensibilidade de continuar dando apoio à intenção do ministro Onyx, mas se isso não for possível, a prefeitura vai tomar uma decisão, né, depois dessa manifestação do governo federal, do que vai fazer realmente com isso. quem passa ali pela região da Ceará diz que falta pouco para a obra, né? É possível dizer que em março vai ser inaugurado? Olha, o contrato encerra dia 4 de março e dia 4 de março o contrato com essa empresa será encerrado. Agora a gente já tem os aditivos assinados, agora o que depende são os fornecedores da empresa, né, que estão fornecendo a estrutura, o painel de controle, né, estão sendo instaladas as bombas, né, na casa de bombas, e o painel de controle que vai fazer o controle automático das bombas, porque ali é uma área que tem sempre, mesmo quando não chove, tem água, né? Quando chove, o risco é bastante grande de ter uma inundação. Vai dizer que o aniversário de Porto Alegre vai estar inaugurado. Olha, é a expectativa que a gente tem, e se não tiver, a gente vai ter um grande problema jurídico com a empresa e vamos ter, se possível, que nós mesmos, secretário, finalizar essa obra. Prefeito, só para arrematar essa questão do CAIS, o que o senhor pensa dessa proposta, né, de vender uma parte para viabilizar a revitalização? A prefeitura concorda com essa tese? Acho que é a melhor tese, né? É uma parte que é muito difícil que o investidor vá fazer um grande investimento para ele usufruir aquilo ali 15, 20 anos. Os valores para investimentos, tanto para a reforma como para um novo empreendimento, são muito grandes. Então, uma taxa de retorno ali ela não parece viável, né, para que tenha investimento que depois de 15, 20 anos todo esse investimento retorne ao setor público. É mais viável que tenha 10% da estrutura seja alienada e, em contrapartida disso, seja dada, em vez de recursos para o Tesouro. Mas isso é uma tese que nós estamos apoiando e não sabemos se é a tese definitiva do governo do Estado, né? E que o governo apresenta. é como se fosse falando assim de um modo bastante assim, eu diria, sem compromisso técnico, como se fosse uma permuta, né? Esses 10% fazem um investimento definitivo e esses 90% são revitalizados e entregues para a administração do Estado, que provavelmente fará uma concessão dessa estrutura pronta já, né? Prefeito, o que o senhor destaca na área da educação, já que o secretário de Educação foi um dos poucos que veio do início até agora, e quando os novos diretores vão ser nomeados? Olha, eu acho que da educação a gente tem, desde o primeiro mês lá, a gente já mudou a rotina, isso garantiu 30% de carga horária com professores de matemática e português, então me parece isso 30% de aula a mais, vou usar um termo, talvez me parece realmente uma grande evolução, quase uma revolução positiva, né? Nisso, de contato com os professores de referência, com os alunos, o fato dos alunos ficarem das 9 ao meio-dia, de segunda a sexta, em sala de aula, também parece que é uma garantia, das 8 ao meio-dia, também parece que é uma garantia aos pais, né? Antigamente, quintas-feiras, às 10 da manhã, eles eram liberados, mandados embora da escola, então isso me parece que foi um grande avanço já no primeiro ano. A questão do ensino infantil, principalmente, da gente ampliar, quase dobrar, aumentamos em 81% os valores que são dados a mais de 200 entidades conveniadas que prestam um serviço para a Prefeitura de Porto Alegre, no ensino infantil, creches, né, mas falando mais de forma mais popular. A questão da gente ter quebrado um paradigma e contratado as instituições, vamos dizer assim, escolas charters, né, que é um paradigma no Brasil, e a referência que se tem hoje é Porto Alegre nesse formato de contrato, também me parece oportuno. A contratação de uma avaliação independente, para que não espere o IDEB a cada 2 anos, e aí ou não tem o IDEB porque estava em greve, como aconteceu no governo, ou depois de 2 anos, de novo baixamos no IDEB, ou não conseguimos avançar. E a criança perdeu 2 anos, a gente poderia aprimorar, né, e buscar fundamentos para por que pioramos e como
melhorar. Então, a aplicação dessa avaliação independente também a gente considera um avanço. A contratação de a formação de mais de 2.500 professores de forma gratuita para todo o ensino infantil de Porto Alegre, onde nós teremos professores com formação universitária, também na qualidade, isso vai na capacidade dessas crianças de se realizarem futuramente e no desenvolvimento do ensino fundamental também é um diferencial. E esse formato agora de escolha dos diretores, comprometendo, delegando mais responsabilidade, mais poder e mais direcionamento da função do diretor ao resultado de aprendizagem, com a aprovação da lei na Câmara de Vereadores. Também acreditamos que é um grande legado que a gente vai deixar para a cidade dessa área de educação. A última pergunta, prefeito, no mês passado, quando o secretário da Fazenda apresentou o balanço das contas públicas, ele mencionou que um dos principais problemas agora é a Previdência, com um déficit projetado de mais de 1 bilhão, né, esse ano, e que a Prefeitura estudava um projeto de reforma da Previdência aqui no município, depois da reforma do Estado, que foi aprovada no final do mês passado. Eu queria saber se esse projeto vai esse ano ainda para a Câmara, como é que está a formulação dele? Esse ano de 2019 foi um ano de reformas, né? Porto Alegre, no final de 2018 e principalmente no início de 2019, fez as principais reformas que tinha que fazer na questão previdenciária e na questão de pessoal e de carreira do município. Isso gerou aí um direcionamento de recursos públicos da área de pessoal para recursos livres para investimento a custeio de 2,6 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Então, nós já fizemos uma grande reforma nessa área. Acontece que o governo federal fez uma reforma estranha, né, que deixou de fora estados e municípios. Se o governo federal tivesse feito uma reforma que eu vou, do meu ponto de vista, caracterizar como correta, ele teria feito uma reforma na Previdência Pública do Brasil, pública e privada, de todos os brasileiros. Ele não fez, né, por questões políticas, ou não conseguiu fazer, né, separou estados e municípios. Então, isso gerou uma necessidade de estados e municípios revisarem as suas questões previdenciárias de novo. O Estado fez essa revisão e nós estamos fazendo análise da nossa necessidade de fazer essa revisão, ou de ela ser automática, ou de ter alguma medida judicial que possa suprir a necessidade de uma revisão legal. Pode ser decidido, então, via justiça. Eu não estou dizendo que pode, eu estou dizendo que a gente está analisando isso, né, para ver se há essa possibilidade. Eu não sei se há, né. O projeto, então, não tem martelo ainda, nós vamos mandar esse... Não tem martelo definido de se será mandado e quando será mandado, mas em algum momento essa é uma pauta que haverá de ser debatida.